Então, olá pessoal, meu nome é Isabelle, eu curso Serviço Social lá na UFSM, faço parte do DCE e hoje a gente vai dar início ao nosso primeiro megafone do DCE durante a quarentena. E nada mais justo do que iniciar esse megafone do DCE no dia 7 de abril, Dia Mundial da Saúde, falando sobre saúde e a importância da gente defender uma saúde pública, uma educação pública, para o enfrentamento dessa crise sanitária que a gente está vivendo no Brasil e no mundo, né? Hoje a gente vai contar com dois convidados da área da saúde, e também a gente vai bater um papo sobre a importância do SUS, da pesquisa científica, das ações que a UFSM está fazendo para combater o Covid-19. E antes de chamar o nosso primeiro convidado para a live, eu quero lembrar todos os estudantes da UFSM para participarem da pesquisa de opinião pública que está rolando. O link está na bio do Instagram do DCE e também nas nossas outras redes sociais. Essa pesquisa de opinião pública tem como objetivo pra gente conseguir levantar o que os estudantes da UFSM estão pensando sobre esse regime de exercícios domiciliares que a UFSM implantou, para a gente conseguir subsídio para próximas discussões com a reitoria a respeito disso. Agora eu vou convidar nosso primeiro convidado. Boa noite, então, Fernando Pigato. Eu queria que tu se apresentasse um pouco antes da gente começar a discussão. Certo, tudo bom, Isabelle? Tudo? Tudo bem, pessoal aí da UFSM, DCE. Eu me chamo Fernando Pigato e estou hoje na presidência do Conselho Nacional de Saúde, representando o segmento de usuários e usuárias, a Confederação Nacional das Associações de Moradores, CONAM. Também sou daqui do Rio Grande do Sul, presido a Federação Gaúcha de Associações de Moradores e Entidades Comunitárias, moro em Rosário do Sul, sou funcionário público estadual, estou em casa também desde do meio de março aí, né, trabalhando a partir de casa, mas com muita demanda do Conselho Nacional de Saúde. Em dias normais, em tempos normais, a gente eventualmente representa o Conselho em alguma atividade, mas agora eu nunca imaginei que estar em casa desse tanto trabalho. E a gente está aí com uma responsabilidade muito grande, logicamente, o Conselho Nacional, desde que, antes de começar, na verdade, essa epidemia que depois se transformou numa pandemia, nós já vínhamos avaliando a situação, mas eu queria, antes de tudo, dizer que é uma alegria muito grande poder estar aqui com o DCE de Santa Maria, porque em 93 e 94 tive a honra de estar na coordenação do DCE, da UFSM. Na época tinha também a FIC, que era uma faculdade Imaculada Conceição, que depois se transformou na Unifra, enfim, né? Mas o DCE tinha uma coordenação, eu era um dos 3 coordenadores, e então é uma alegria, assim, mesmo que seja num momento difícil da nossa história, mas poder estar aqui, né, participando de uma atividade com o DCE, né, que assim faz parte da história da gente. Que bom, então, a gente que fica feliz por você estar aqui conosco. E para começar essa nossa discussão, eu já vi que teve algumas pessoas que já enviaram perguntas, mas eu vou pedir que então, durante a tua fala, as pessoas que tiverem dúvidas
mandem aqui que eu vou anotar para no final da sua fala tu poder respondê-las. Certo. Então, primeiro eu queria saber ah, quais são as medidas que o Conselho Nacional de Saúde está tendo e qual que é a sua posição em relação à importância da gente fortalecer ainda mais o Sistema Único de Saúde durante essa pandemia que a gente está vivendo, né? Certo. Olha, o Conselho Nacional de Saúde, na verdade, vem passando por um momento delicado nos últimos anos, principalmente depois de 2016, onde o próprio Sistema Único de Saúde foi tomado de assalto, dá para se dizer assim, com a aprovação da Emenda Constitucional 95, né, que já retirou até agora mais de 22 bilhões de reais, quase 22,5 bilhões de reais da saúde pública. Inclusive, participei agora há pouco, né, de uma live também com a NPG, a UNE e DENEM, né, do lançamento de um documento que, na verdade, as entidades estudantis já participaram, atuam, inclusive, no Conselho, mas de um documento, de uma campanha fortalecendo, né, a importância da revogação da Emenda Constitucional 95, a EC da morte, que a gente chamava, né? E que está se comprovando que realmente é uma emenda que trouxe morte, para além dos dados que a gente já tinha, né, que era, por exemplo, o índice de mortalidade infantil, que voltou a aumentar em nosso país, mas agora, para enfrentar essa pandemia, se não tivesse sido retirado tanto recurso, o SUS estaria bem melhor preparado, né? Então, nós precisamos cada vez mais defender um sistema único de saúde público, universal, né, que garanta equidade, integralidade para as pessoas. Né? Para nós, a saúde não é só ausência de doença. Portanto, a questão importante de a gente ter a multidisciplinaridade, né, as várias profissões que se envolvem com os cuidados e com a vida das pessoas. Saúde, para nós, é um direito humano, né, e como tal tem que ser tratado. Nós vemos aí nessa luta para defender não só um financiamento adequado para o SUS, mas também para que ele não seja atingido. Por exemplo, na sua atenção básica, o ano passado teve uma portaria do Ministério da Saúde que atingiu em cheio a atenção básica em nosso país. Por exemplo, os núcleos, né, de saúde da família praticamente estão sendo extintos no país inteiro. Eu tive a possibilidade de participar também do Versus, onde a gente dialogou com a juventude aí de diversos lugares, de universidades, para a gente poder defender o Sistema Único de Saúde. E, logicamente, nesse momento, a gente vê, inclusive aqueles que estavam bombardeando o SUS para entregar o SUS para a iniciativa privada, hoje tem que colocar o coletinho do SUS e dizer que, graças ao SUS, a gente vai conseguir enfrentar esta situação. Com certeza, poderia estar melhor se estes mesmos não tivessem retirado tanto recurso. Além da questão dos efeitos da Emenda Constitucional 95, nós temos hoje mais de 20 bilhões de reais de restos a pagar, que é o orçamento que fica de um ano para o outro, que não é executado. Portanto, se somar o que foi retirado pela EC 95 com restos a pagar, dá mais de 42 bilhões de reais. O Ministério da Saúde pediu 5 de remanejamento orçamentário, agora pediu mais 9 bilhões de reais, mas ainda falta muito para chegar naquele valor que já foi retirado nesses últimos anos do Sistema Único de Saúde. Então, a gente precisa reforçar nossa luta, precisa ampliar também, porque tem muita gente que antes, né, não sabia muito bem o que era o SUS, ou até reclamava bastante do SUS, e que hoje está vindo para o nosso lado para poder defender essa bandeira, né, que é a bandeira da vida. O Sistema Único de Saúde é a vida do povo brasileiro. E como tu mesmo trouxe, né, saúde é um direito humano, não é mercadoria. Como que tu vê como
o governo está conduzindo essa pandemia, essa crise sanitária que a gente está vivendo, né? Tratando mais uma vez a saúde como uma mercadoria. E não é só a saúde, né, Isabelle? Por quê? Porque, por exemplo, no É, início do ano, quando começou a surgir toda essa situação, a gente reuniu a mesa diretora do Conselho Nacional de Saúde com a representante da OPAS no Brasil, a doutora Socorro Gross, lá na sede da OPAS, da Organização Mundial da Saúde aqui em Brasília, lá em Brasília, né, aqui no Brasil, com a direção da Fiocruz. Reunimos com a presidenta da Fiocruz, doutora Anísia Trindade, a Fundação Oswaldo Cruz, e com a própria Secretaria Nacional de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, para tomar decisões a respeito do que deveria ser feito. Nós depois fizemos uma campanha já de prevenção, ainda no mês de janeiro. No início de fevereiro fizemos a reunião ordinária do Conselho, onde a pauta principal foi a questão do enfrentamento ao coronavírus, e de lá saíram várias orientações para as autoridades do nosso país. Infelizmente, no próprio governo federal não teve eco. Por exemplo, a questão de tratar das pessoas em situação de vulnerabilidade social. Tu é estudante do serviço social, né? A gente tem na mesa diretora do Conselho Nacional de Saúde, inclusive, uma representação do Cefes, né, do Conselho Federal de Serviço Social, e essa era uma grande preocupação que a gente tinha, né? As populações em situação de rua, as pessoas com problemas de deficiência, as comunidades ribeirinhas, as pessoas informais, todas aquelas pessoas que estão no discurso, né, oportunista e que tem sido também não só o discurso, como as atitudes do presidente da República irresponsáveis, criminosas e genocidas, porque ele fala uma coisa e age, né, de outra forma, né, incentivando como se fosse querer levar o gado para abatedouro. O problema é que ele não leva só o gado dele, né, ele leva milhões de pessoas a se exporem a esse vírus, né, e aquele governo que deveria ter agido já desde o mês de fevereiro, no mínimo, né, para que as pessoas hoje estivessem fazendo isolamento social e estivessem recebendo recurso, da mesma forma, não garantiu recurso para o próprio Ministério da Saúde, o Ministério do próprio governo seu, para enfrentar essa situação. Então é algo assim completamente absurdo. Semana passada, que os ministérios começaram a falar de forma conjunta nas coletivas. Agora, iniciando o mês de abril, as pessoas já morrendo, né? E ainda uma quebra de braço, de uma disputa política, não para defender o Ministério da Saúde. Não é essa a nossa posição. A nossa posição é a defesa da orientação da Organização Mundial da Saúde. Ou seja, o que está sendo feito, o que está sendo proposto para o nosso país, de isolamento social, de garantir as condições para o achatamento da curva, para que o sistema possa se preparar, esse sistema que foi sucateado durante anos, possa se preparar minimamente para que as pessoas não morram na porta dos hospitais sem poder serem atendidas. Ou seja, nós estamos fazendo o que é certo, o que a ciência manda. A ciência, aliás, que esse próprio governo bombardeou, a pesquisa que esse governo tirou recurso. O ano passado nós tivemos a Conferência Nacional de Saúde e aprovamos uma jornada de luta, inclusive para nos contrapormos à retirada de recursos da educação. Fomos para a rua para defender a educação pública, né? O dinheiro a ser aplicado na universidade, na pesquisa, na ciência. Mas, enfim, é uma luta a mais que a gente está tendo agora para enfrentar essa situação e a gente precisa, né, seguir lutando, mesmo assim à distância, né, usando aí os meios, né, online, que para algumas pessoas, inclusive para mim, é um pouco difícil, porque a gente está acostumado com o dia a dia, com a luta, né, o movimento comunitário, a gente gosta de estar no dia a dia, na relação com as pessoas, mas, enfim, a forma que a gente tem hoje de estar lutando é por aqui. Então, somando forças aí com o movimento estudantil é muito importante. Obrigada pela sua contribuição,
Pigato, é muito bom ter você aqui conosco. E como tu trouxe na tua fala, agora que as pessoas estão vendo a importância da gente defender esse sistema único, que é público, gratuito, enfim, universal. E aí a gente já tem algumas perguntas aqui, que infelizmente a gente tem um tempo limitado. O Matheus Lazzaretti, ele falou, enfim, que o DCE da UFSM historicamente constrói Versus, né, em Santa Maria. E ele queria que tu falasse um pouco o que tu acha, qual a importância desse estágio, em especial nesse momento, e por que é importante a participação das e dos estudantes no projeto. Eu tive a grata satisfação de, ano passado, participar, né, do Versus, lá fui convidado para estar lá, né, ali em Vale Vêneto, né, e este ano, num assentamento, né, em Júlio de Castilhos, também poder participar. É muito legal, mas, infelizmente, né, o governo federal, o Ministério da Saúde, também tirou recursos do próprio Versus. Como, aliás, tirou recursos de várias áreas, né, que a gente trabalha a formação. Né, mas o projeto é muito importante. Eu sugiro que aqueles e aquelas que ainda não tiveram a oportunidade de participar, que se informem aí com o pessoal que já teve essa experiência, e com certeza, né, é não é uma aula, né, mas é uma história de vida que é vivenciada em alguns dias, né, para a gente entender a importância do Sistema Único de Saúde. Tem uma frase da diretora da OPAS, que esteve no Brasil no ano passado, e a gente participou de uma atividade, e ela disse assim: cuidem do SUS, porque o SUS, para nós, é uma referência, para o mundo inteiro é uma referência, é uma pedra preciosa. Portanto, cuidem, protejam. Então, é uma frase assim, importante de quem vem de fora, mas quem, a nível da Organização Mundial da Saúde, da OPAS, valoriza, né, um sistema que, às vezes, nós que estamos aqui, porque estamos acostumados a vivenciar o dia a dia, por exemplo, aquilo que a gente come no restaurante, que a gente compra no supermercado, né, a água que a gente bebe, né, a água que a gente bebe, né, tem o SUS, e a gente muitas vezes não dá o devido valor. Então é importante que a gente cada vez mais defenda, e o Versus é uma experiência muito legal, recomendo. Eu ainda não fiz, mas quero fazer também. É bem legal. Uma professora, a professora Cristina, deu seu relato que, como professora aposentada da UFSM, ela cursa do curso de enfermagem do campus de Palmeira das Missões. Ela fica muito feliz com a iniciativa da live do DCE. Mais uma pergunta do Matheus Lazzaretti. Ele pediu como que a gente pode dialogar com as pessoas que são levadas pelo discurso terraplanista, que ataca as medidas apontadas pela OMS e entidades da saúde e querem o fim do isolamento horizontal. Eu diria o seguinte, eu tenho uma frase que as pessoas mudam, ou pelo amor ou pela dor. Infelizmente, tem algumas pessoas que a gente tem sim que apelar. Tem algumas pessoas que a gente tem que perguntar se elas serão responsáveis quando algum amigo, algum parente, alguma pessoa próxima morrer por conta de não fazer o que é determinado, o que é orientado pela Organização Mundial da Saúde. Se essa pessoa disser que ela é responsável, que ela não vai chorar, que ela não vai sentir, que ela não vai sofrer, que ela não está nem aí, aí é um caso perdido. E, infelizmente, tem casos perdidos.
Mas eu acredito que a gente está vendo o que está acontecendo em alguns outros países, com aquelas pessoas que diziam que não dava nada, né? Para nós aqui o ditado assim, não dá nada. Isso aí é uma gripezinha, um resfriadinho, né? Mas é importante fazer as pessoas enxergarem. Vai ter aquelas que não vão querer enxergar, mas com certeza vai ter aquelas que vão se sensibilizar. Uma pessoa esse dia me perguntava o que eu imagino que pode ficar como lição e o que pode ser tirado de bom depois que essa pandemia passar. Eu dizia o seguinte: a gente vai perder muitas vidas e a gente está fazendo tudo, 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 tudo para salvar milhões de vidas. E que depois que isso tudo passar, se aquelas pessoas que ficarem, nós tivermos mais seres humanos de verdade, vai ser um grande ganho. Porque, infelizmente, a gente estava vivendo num mundo onde essa espécie, seres humanos, de verdade, eram raras. As pessoas preocupadas muito mais com a questão do individualismo, né? De ganhar, 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 acumular, 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 e deixando de conviver com os amigos, com os colegas, com os familiares, com vizinhos, com pessoas queridas, de conhecer outras pessoas, de trocar afeto, de trocar carinho, né? De realmente colocar para a sua vida valores de ser humano. Então, acredito que a gente tem que ter esperança, a esperança de esperançar, de Paulo Freire, a gente acreditar que é possível, né, as pessoas se transformarem em seres humanos. Então, acho que a gente não pode desistir. Depois dessa linda mensagem do Pigato, eu queria saber se mais alguém tem alguma pergunta para ele, que nos envie agora. Eu Mas tenho uma outra live agora também, né? Hoje o dia foi puxado, mas tá tá legal. puxado hoje. Mas eu queria, sim, Mas ó, enfim, viu, Isabelle? Até porque a gente oi. foi combinado de 15 a 20 minutos, né? Eu sei que tem outras pessoas convidadas para participar, né? E tá, Sim, fica muito tempo, depois fica chato o negócio, depois o pessoal não quer mais saber de mim. Então, como eu acho que dá para a gente marcar alguma outra atividade depois, seja live, ou depois que passar tudo isso até presencial, né, bem legal. Mas eu queria aqui deixar um convite, né, para que logo mais, às 20h30, a gente vá marcar esse Dia Mundial da Saúde com aplausos nas janelas, barulho, enfim, faça o que tiver que fazer, né, para a gente dar um abraços que a gente, né, tem que se dar nesse dia também, para marcar aí, né, a valorização dos profissionais em saúde, mas também a defesa do SUS, a questão de mais investimento na saúde e a revogação da emenda constitucional 95. Então, às 20h30, né, vamos para as janelas, vamos para as sacadas, né, vamos fazer também uma linda festa, né? Vamos trocar afeto com quem está do outro lado, vamos cada vez mais, né, mesmo à distância, né, não soltar a mão de ninguém, tá bem? muito obrigada pelas suas contribuições, Pigato. É sempre muito bom ter você aqui conosco. E agora eu vou chamar a Lúcia. Então, Tchau, tchau. tchau. Valeu. Valeu. Para que a Lúcia possa conversar um pouco conosco a respeito da importância da gente defender a educação pública nesse momento do enfrentamento à crise, à pandemia do Covid-19. Eu vi que algumas perguntas ficaram pendentes, mas que eu acho que a gente pode conversar com a Lúcia sobre elas. Oi, Olá, Belle. Boa noite.
gostaria de se apresentar antes? Isso, então. Boa noite a todos e todas que estão assistindo a live. Eu me chamo Lúcia, sou estudante de enfermagem do 9º semestre. Então, Lúcia, eu queria que a gente pudesse conversar um pouco mais sobre a importância de defender a pesquisa científica, não só nesse momento, mas principalmente agora, né? Que algumas pessoas que antes não notavam a importância da gente defender a educação pública, agora estão vendo, enfim, diversas ações que as nossas universidades, os nossos estudantes estão fazendo para o enfrentamento ao coronavírus. Beli, tu tá me escutando? Tô. Tá. Eu não sei se é que travou aqui, então vou me apresentar. Boa noite a todos e todas que estão escutando, participando, assistindo a live. Me chamo Lúcia, sou estudante de enfermagem do 9º semestre da Universidade Federal de Santa Maria, do campus de Palmeira das Missões. E hoje, Dia Mundial da Saúde, vim a convite do DCE, organização essa que eu participei por um bom tempo, para falar sobre uma das ações de enfrentamento ao Covid-19 adotadas pelo governo, que diz respeito ao âmbito da educação. Então, para quem não sabe, no dia 1º desse mês foi divulgado, então, o edital de chamada pública, divulgado pela portaria 492, do dia 23 de março de 2020, pelo Ministério da Saúde. Esse edital, então, tem como objetivo chamar estudantes do 5º e 6º ano da medicina e do último ano de enfermagem, fisioterapia e farmácia. E já tem algumas pessoas... Anota as perguntas depois, Beli, se tiver. Então, essa campanha, então, tem como objetivo chamar esses estudantes e, em contrapartida, 40 horas semanais trabalhadas, ofertar uma bolsa de R$ 1.045, mais uma bonificação de 10% em programas de residência e um certificado de participação do programa com a carga horária que o estudante exerceu, né? A partir disso, a Executiva Nacional dos Estudantes da Medicina, da Enfermagem, da Farmácia e da Fisioterapia emitiram uma nota em conjunto, onde criticam essa ação do governo por diversos motivos. O primeiro é que, como nós da área da saúde fazer um estágio remunerado, e muitos têm o sonho de prestar uma prova de residência, cursar, né, e participar de um programa de residência, barganhar com isso seria como diz na nota das executivas, uma atitude que impele covardemente aos estudantes o interesse, né, porque realmente é muito atrativo. Quando a gente tem a oportunidade de, no máximo, algum serviço informal ou bolsas que, a partir da emenda constitucional 95, foram cortados. Então, quando a gente está acostumado a receber no máximo bolsa de R$ 400, ter a oferta de uma bolsa de R$ 1.045 é uma estratégia desonesta, segundo as executivas do governo, para chamar os estudantes, né? Outro ponto que não só as executivas, mas também a Associação Brasileira de Enfermagem, a ABEM Nacional, levanta sobre esse programa do governo é a questão da segurança dos estudantes. Sabe-se da precarização dos ambientes e da falta de EPIs, né, que está geral, e nessa questão de a portaria não mencionar a lei de regulamentação do estágio. Então, caso esses estudantes tenham algum dano ou agravo à sua saúde, eles não estarão assegurados porque a portaria não menciona a lei de regulamentação do estágio.
Outra questão também levantada por essas duas notas é a supervisão dessas atividades, né? Porque em um ambiente normal de trabalho já há sobrecarga de alguns profissionais. E numa questão de emergência e saúde pública, a sobrecarga é ainda maior. Então, ainda ter que supervisionar estudantes, tem-se a previsão de que essa supervisão será deficitária, né? Pela questão da sobrecarga de trabalho. Por isso, essas duas organizações defendem que sejam nomeados profissionais já concursados que estão esperando para serem chamados, né? E os demais profissionais que forem necessários sejam contratados em caráter emergencial, tendo assim os seus direitos garantidos e recebendo salário digno, né? Profissionais já formados. Porque assim os pacientes terão assistência completa, né? Com profissionais já qualificados e os estudantes receberão a devida formação técnico-assistencial, porque apesar de nós termos uma grande bagagem de conhecimento teórico, prático, nós ainda estamos em processo de formação. Então, nós não somos mão de obra ainda, né? Nós não somos força de trabalho ainda. Então, nos usar como força de trabalho, de mão de obra barata, é uma manobra desonesta do governo, né? E, além disso, contratando profissionais já formados, eles terão acesso ao emprego, tendo salário digno e direitos trabalhistas. Sem que os estudantes tenham que escolher pela permanência estudantil ou pela sua segurança, né? Então, eu vou fechar essa primeira parte dessa primeira pauta com um trecho da ABEM, que é assim, abre aspas, a ABEM reforça que primar pela qualidade da formação e pela racionalidade do cuidado em saúde também é defender a saúde e salvar vidas. Não sei se tu quer acrescentar alguma coisa, Beli. Não, eu só ia comentar que é uma atitude de fato muito irresponsável e oportunista, né? Tá utilizando os estudantes como mão de obra barata. E queria pedir para quem tivesse alguma pergunta para a Lúcia que nos enviasse por agora. A Suelen perguntou sobre o que você acha do chamativo do governo aos alunos para o enfrentamento do Covid, né? A Lúcia já respondeu na fala dela. A Suelen, minha colega, beijo, Suelen, ela perguntou enquanto o Pigato ainda estava na live, né? Mas a gente já debateu enquanto turma, assim, ela sabe a minha opinião, eu expus um pouco aqui, não, na opinião que não é só minha, mas das executivas de curso, da Associação Brasileira de Enfermagem, a ABEM Nacional. Então, acho que da Suelen tá respondido. Mas agora... Pode falar. Pois é, Beli, eu acho que agora a gente podia falar de coisas boas, né? Ações que estão sendo desenvolvidas na nossa universidade. Hoje foi distribuído na CE1, na Casa Estudante Universitário, lá em Santa Maria, na CE1, álcool em gel, produzido pela Farmácia Escola da UFSM e pela usina piloto de etanol do Colégio Politécnico da UFSM. E no campus de Palmeira das Missões, o Laboratório de Microbiologia, que é de coordenação da professora Terrimar Moresco, está sendo adequado conforme as normas de biossegurança preconizadas pela Organização Mundial da Saúde, para serem feitos testes de Covid-19. Tem o apoio do professor Daniel também, de coordenador do Laboratório de Genética Evolutiva, apoio também do professor Rafael Lázari, que é
diretor do campus e demais órgãos do município. Então, o laboratório de micro está sendo adequado conforme as normas para serem realizados testes, podendo serem feitos por dia 50 testes e podendo ser aumentado conforme o tempo, né? E, inclusive, eu vou deixar o link da vaquinha, porque esses kits precisam ser comprados, né? E o preço é em torno de R$100, então tá rolando uma vaquinha para serem adquiridos esses testes. E é de imenso orgulho, assim, ser acadêmica e estudar nesse campi, que desde a sua implantação vem fazendo a diferença na cidade, na região, com ações de ensino, pesquisa, extensão, e nesse momento de emergência tem sido crucial, né? Tem feito um trabalho incrível, reforçando, então, o quão importante foi as políticas de interiorização e extensão da universidade, e que na nossa região, a nossa UFSM, Campus Palmeira, tem feito a diferença. Então, Lúcia, muito obrigada pelas tuas contribuições. É muito bom ter você aqui conosco, trazendo um pouco tua experiência enquanto estudante da área da saúde e também enquanto estudante de um camp, como tu trouxe, interiorizado, e, enfim, eu tô tendo dificuldades com a live em relação aos comentários. Tô tentando ver aqui se tem alguma pergunta. Eu acho assim, reforçar o quanto a universidade pública, gratuita e universal é importante, quanto as políticas de saúde são importantes, de bem-estar social, e o quão faz a diferença, assim. Eu tô com a camisetinha do Versus, mas o Matheus tinha feito uma pergunta também sobre qual a importância, assim. Eu, como tendo sido vivente do Versus, para mim foi um divisor de águas, assim, tanto na questão de o quanto a gente enxerga o SUS, os meus professores, assim, são incríveis na questão de expor a importância do SUS e as políticas públicas, mas o Versus foi muito especial, assim, por ter essa vivência direta, assim, indo a campo e indo em tribo indígena, em assentamento, enfim, e ser um estágio de imersão, né, em que a gente vive os dias intensos, assim, de ensino, de convivência e toda essa questão da importância da rede, enfim, foi muito importante na minha formação enquanto pessoa e enquanto acadêmica. O Poleto perguntou para tu contar, pediu para que tu contasse um pouco sobre a perspectiva dos estudantes sobre o Versus, mas eu acho que tu já respondeu também. O Laza perguntou: os recursos cortados pelo MEC nesse último ano faz falta agora para o combate ao Covid, né? Acho que ainda no início da quarentena, enfim, logo quando o vírus começou a se expandir aqui no Brasil, o MEC cortou mais bolsas CAPES, né? E tendo em vista que 95% da pesquisa científica no Brasil é produzida nas universidades públicas. O que tu acha sobre isso? Sim. Houveram cortes, assim, não só em bolsas da graduação, mas também de mestrado, de pessoas que estavam com as suas pesquisas em andamentos, e é algo que fragiliza muito, né? Como o Pigato disse também, se não houvessem cortes no SUS, nosso sistema estaria muito melhor. E acredito que na educação
é da mesma forma, assim, estaria avançado, né? Mas temos que reconhecer que os nossos professores, nossos mestres, enfim, têm feito um trabalho incrível, apesar de toda essa dificuldade, né? Mas acredito que sim, se não tivessem havido cortes, a nossa situação frente a isso estaria muito melhor, né? Estaríamos muito melhor amparados, capacitados para o combate. Então é isso. Muito obrigada pela sua participação, Lúcia. Obrigada. Um beijo a todos que assistiram. Um beijo a todos os meus professores da UFSM de Palmeira. É isso, resistência, tudo existe. A Universidade Pública resiste. E abraços. Beijo, um abraço. Então, pessoal, muito obrigada por todos e todas que participaram até agora aqui no nosso primeiro megafone do DCE. Muito bom ter tido a participação do presidente do Conselho Nacional da Saúde, o Fernando Pigato, e a Lúcia, estudante de enfermagem aqui da UFSM, para a gente ter esse debate, continuar esse debate também no período da quarentena, não é porque a gente está distante da universidade que a gente vai parar de defender a educação pública, parar de defender a saúde pública. E que vocês fiquem ligados nas nossas redes sociais, porque terão outras lives do Megafone do DCE sobre outros assuntos. E também lembrar novamente aos estudantes da UFSM que está rolando a pesquisa de opinião pública do DCE a respeito do regime de exercícios domiciliares. E eu acho que é isso. Muito obrigada a todo mundo que participou. Até mais.